Graças a Deus, meus irmãos, é pela vontade de Deus, Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, do Pai Santa Branca e Maiara, de nossa Mãe, com a Thaís 108, e dos mentores que nos regem, que mais uma vez temos a oportunidade de aqui estarmos juntos, trabalhando em um único sentido: aliviar o sofrimento daqueles que Deus nos confiar. Vamos mais uma vez unir nossas mentes e corações neste objetivo. Jesus, divino e amado Mestre, confiante na promessa que Tu fizeste há 2000 anos atrás, que onde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas em Teu santo nome, Tu estaria presente em espírito e verdade. Mais uma vez aqui nos reunimos. E para o perfeito equilíbrio deste trabalho, emito este mantra: Pai nosso que estás no céu em toda parte, santificado seja o Teu santo nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como nos círculos espirituais. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoa as nossas dívidas, se nós perdoarmos aos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque só em Ti brilha a luz eterna, a luz do reino, da glória e do poder, por todos os séculos sem fim. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, de nosso Senhor Jesus Cristo, da Virgem Santíssima, de Pai Santa Branca e Maiara, da corrente indiana do espaço, das correntes brancas do Oriente Maior, em nome dos mentores responsáveis por este trabalho, eu, Jaguar Mestre Luz, da Falange de Sublimação Povo de Alemã, na ordem do Ministro Olibã, na regência do Trinajarã, eu, adjunto operário, Thaís 108, herdeiro do Arpaz, o 7º raio, ativação Arcano Zamba 2000, Mestre Elisã, presidente do Amanhecer de Luziana, Goiás, com os poderes de Olorum na linha deste amanhecer, Teu meu Deus e Ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus, Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de Mestre Instrutor Universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Jurema e estou na continuação desta jornada para o 3º milênio. Emite Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde, cavaleiro especial. Venho na força decrescente do 1º cavaleiro da lança Faranto Verde Randier, / reino central, turno Reile, na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do turno Ajodos. Atirei nos 3 reinos minha natureza com base no bar do meu 3º sétimo, no 5º ciclo iniciático. Seguirei sempre com /0/0/x, /x// em Cristo Jesus. Tenho por aberto este encontro, pedindo a Ti, Jesus divino e amado Mestre, que ilumine minha consciência para que santificado seja meu espírito algum dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Salve Deus, mestre. Eu vou pedir ao mestre aqui, o mestre André, que leia uma mensagem do Pai Santa Branca, que hoje a preparação para esse trabalho eu achei importante. Salve Deus. Salve. Vale do Amanhecer, 31 de dezembro de 1971. Meus filhos, salve Deus. Quisera hoje, neste augusto enterro do ano de 1971, trazer-vos uma mensagem cheia de paz e tranquilidade. Porém, o tributo de vidas mal distribuídas não me dá a feliz oportunidade. Vivemos a marcha evolutiva para uma nova civilização. Pela conduta irredutível dessa tribo, ainda me é possível dizer: filhos abençoados de Deus, agradeço-vos pela oportunidade que acabam de oferecer-me. Aqui estou e estarei sempre em espírito e verdade, objetivando, 1000 vezes agradecendo esta sublime bagagem que trazeis.
Vejo-os como pequenos acumuladores de cargas tão iguais. Filhos, sei que os desenganos, renúncias, dores, saudades de um mundo transcendental vos devoram a alma. Porém, confiante, sei que a miséria ou um infeliz reajuste de tragédia jamais atingirá vossos corações. 1971. Quantas vezes, filhos queridos, os vi chorar os tristes reajustes dos vossos destinos kármicos. Quantas noites enxuguei os vossos prantos, quantas noites temi pelas vossas reações nos vossos leitos de enfermidade. Sim, filhos, foi sempre sutil minha mensagem de Pai, as reações de amor, de ira, de medo e de saudades. Filhos, é rico o presente que me oferecem, na alegria e na esperança de um novo 1972. Rico sou, o pai de filhos como vós outros, com tudo de bom, de sublime, e que renunciam um mundo por uma doutrina do amanhecer. Filhos que ainda caminham neste carreiro terrestre, olhai em torno vossos irmãos menos esclarecidos e erguei a doutrina para uma nova era. 1972 vos trará prenúncios do renovador terceiro milênio. O homem que tentar fugir de sua meta kármica ou juras transcendentais será devorado ou se perderá, como o pássaro que tenta voar na escuridão da noite. Filhos, dentro de alguns instantes estareis vivendo 1972 e todo o universo estará cantando aleluia. Todas as mensagens estarão glorificando o desenvolvimento do homem, enquanto vós outros, reunidos em um só pensamento, preferis trazer essa rica mensagem ao mais humilde dos pais, Seta Branca. Bom, salve Deus, mestres. O Pai Seta Branca, né, como sempre, de uma simplicidade, de uma leveza, né? Ele que é o mais importante, se colocando como o mais humilde, né? Bem, meus mestres, continuando aí o nosso trabalho, e hoje eu vim até conversando com os mestres que me deram uma carona a respeito da profundidade desse trabalho que o Pai João de Enoque determinou a execução, né, ao trino Tumuxi. Eu pensei muito e percebi o seguinte: não era somente aulas com o intuito de dar uma mensagem evangélica. É claro que a mensagem evangélica ela é poderosa porque ela realmente entra nos princípios fundamentais da nossa doutrina, que é a humildade, a tolerância e o amor. É claro que a mensagem do Pai Seta Branca ela deixa isso muito claro no seu final. A nossa doutrina, e aqui nessa quarta aula, o seu Mário também frisa muito bem a respeito de que existe realmente o ritual, a preocupação que nós deveríamos ter, porque é através dele que nós temos, no momento, a maior facilidade de trazer para junto de nós os nossos mentores, os mentores que realmente são os responsáveis
juntamente conosco, por essa missão do Pai Seta Branca, de nosso Senhor Jesus Cristo, com a humanidade. Eu sempre tenho falado que quando a gente fala em humanidade, e a humanidade é realmente muito grande, né? Hoje nós temos nesse planeta mais de 7 bilhões de seres humanos encarnados. Quer dizer, nós temos 2 países que têm mais de 1 bilhão de habitantes. Na Centúria é falado que nesse planeta nós temos 7 famílias espirituais. Quer dizer, nunca foi falado quais são essas famílias, mas dá para entender que todas elas têm uma grande assistência, né, dos planos superiores. E numa das aulas do Trino Araquém a respeito da corrente mestra, ele falava, né, que o Pai Seta Branca, ele fez aliança com esses poderosos orixás, responsáveis também, né, por espíritos, né, pela encarnação. Então, tudo que foi necessário, né, para que nós estivéssemos aqui, atendêssemos esse chamado em prol dessa humanidade, sendo que nós somos um grupo numericamente tão pequenos, somente realmente esse contato com os planos superiores que poderiam nos fazer pessoas simples, né? A grande maioria, inclusive, pessoas humildes, com tanta força para, num trabalho, através de você, essa força atravessar continentes e atingir alguém que tivesse sofrendo ou passando por uma dor profunda. Eu estou falando isso para os senhores porque nessa mesma aula o seu Mário Sassi deixa claro que aqueles homens, na época de nosso Senhor Jesus Cristo, eles eram portadores e conscientes desse poder que talvez nem fosse tão grande como é o que nos foi delegado. E aí volta, né, a preocupação já naquele momento de que esse poder queria se manifestar através dessas aulas chamadas de evangelização, que era exatamente para poder tocar no nosso íntimo e nos fazer não só perfeitos, né, na execução dos rituais, mas que realmente nós nos tornássemos pessoas mais mansas de coração. Se os senhores analisarem a mensagem do Pai Seta Branca, o Pai Seta Branca, em 1971, final de 71 para 72, ele falava ali o quanto que ele esteve nos nossos leitos, enxugando as nossas lágrimas. É claro que do grupo que está aqui na minha frente, a grande maioria, talvez nessa época, não tivesse nascido, certo? A gente também tem que analisar o contexto, aquele momento. Mas, de qualquer maneira, é bem provável que o Pai Seta Branca falou em 1971 continue valendo exatamente, talvez até mais do que em 1971 para os dias atuais. A preocupação dele, entendeu? Sabendo, conhecendo inclusive as nossas reações. A própria mensagem do Pai Seta Branca também está falando, inclusive, das nossas reações. E aí o seu Mário começa dizendo o seguinte: vamos estabelecer uma ponte entre o tempo de Jesus e a nossa vivência atual. E vamos ver que cada vez mais vamos nos aproximando da semelhança das situações. O que acontece, mestre? Na época de nosso Senhor Jesus Cristo, com certeza absoluta, a dor era imensa. Era preciso que realmente aquele grande iluminado se fizesse presente, porque era através dele que vinha muita esperança. Era através dele que veio, inclusive, a solução.
talvez não dê para a gente realmente imaginar dos problemas daquela época. E o seu Mário aqui está pedindo, né, que a gente fizesse essa ponte. Como é que nós vamos fazer essa ponte? Entendeu? Se as situações são tão semelhantes, e talvez hoje a gravidade, né, seja até maior, talvez para nós que estamos aqui não, mas para quem está lá no Irã, no Iraque, entendeu? Eles são espíritos que estão passando pela dor. E se eles estão lá passando pela dor, de onde que vai partir o possível alento, o bálsamo para trazer uma cura, se existe essa distância tão grande entre nós e eles, nós nem os conhecemos como pessoas? E aí o seu Mário fala também uma coisa muito interessante. Já dissemos que aqui não aprendemos pelo intelecto, mas sim pelo processo intuitivo. Todo o nosso trabalho é intuitivo, é a assimilação direta do fenômeno mediúnico. O fenômeno mediúnico, meus irmãos, meus mestres, ninfas, quando eu cheguei no Vale do Amanhecer, no domingo, o seu Mário dizia o seguinte: para ser médio do Vale do Amanhecer, só é preciso uma coisa: ser analfabeto. Eu achava aquilo interessante, porque o nosso trabalho ele não depende da cultura, como de repente nós começamos a achar que ele depende, ou dessas outras coisas, do mundo, da sociedade. É claro que na sociedade, quem tem mais dinheiro, quem tem mais cultura, é muito reverenciado e está desempenhando o seu papel, talvez com perfeição. Nós precisamos da tecnologia, de tudo isso, precisamos do dinheiro. Mas esse trabalho, como eu falava, lá no Irã, lá no Iraque, tem pessoas sofrendo, ou lá na África, tem pessoas sofrendo. Como é que se estabelece essa ponte numa distância tão grande para que até quem não se conheça possa estar fazendo uma cura? Aí entra o processo mediúnico, entra o processo, inclusive, que é muito bem explicado aqui, de como que Jesus foi levado por José de Arimateia ao Tibete. Quem era José de Arimateia? O papel dele era o único quem poderia fazer naquele momento essa passagem de Jesus de onde ele estava para um lugar tão distante, e a forma como ele se comunicava. Me parece, inclusive, não sou um conhecedor profundo do Evangelho, mas até onde lendo, sentado ali na mesa, eu não vi nem nada no Evangelho que tocasse que aqueles espíritos que estavam ali naquele momento, ao lado de nosso Senhor Jesus Cristo, e nesse período, inclusive, ele ainda era um jovem, a forma como eles se comunicavam. Existia uma comunicação quase tão perfeita como é um aparelho incorporado com um mentor de luz conversando com a gente nos tronos. Não sei se está dando para os senhores compreenderem o que eu estou falando. Nós estamos dentro do sistema em que, em 1983, o Trino Tumuxi nos alertava, orientado por Pai João, dizendo que esse processo, que esse aprendizado, ele não se dá da maneira tradicional, que a gente conhece e que a gente valoriza muito e que precisa dele para as nossas profissões. Isso é uma coisa. Então você tem que aprender matemática para você mexer com economia, para ser professor de matemática e por aí vai. Mas para esse processo que nós estamos falando, já é um outro tipo de aprendizado. Aí vai mexer com o nosso interior, sim. Vai mexer com o que tem dentro da gente. E aí também, voltando à mensagem do Pai Seta Branca, que ele fala: vejo-os
como acumuladores de cargas tão iguais. Mestres, nós somos iguais para o Pai Seta Branca. Nós mesmos começamos a criar muita diferença entre nós por força de classificações, certo? É claro que tem que haver um respeito dos dois lados. Se porventura eu tenho uma posição na hierarquia e ela tem que ser respeitada, mas eu também tenho que respeitar aquele que me respeita. Por quê? Porque nós somos iguais. Nesse processo, o Pai Seta Branca indica que ele nos via como iguais, e sabendo ele a capacidade de cada um, do que cada um realmente é capaz nesse processo, inclusive de aprender realmente o que precisava ser aprendido para ele ser o melhor instrumento para estabelecer essa ponte hoje de onde ele está com onde se precisa dele. Estou falando dentro do processo mediúnico, do processo do contato, que ele também não é só quando você está dentro do templo. É claro que no aprendizado a gente fala de conduta doutrinária, entendeu? Porque a melhor proteção, ou talvez o que de melhor a gente tem até para o próprio aprendizado, para o nosso desenvolvimento, é a nossa conduta. A conduta é o fundamental. E para concluir esse raciocínio, lá na frente o seu Mário diz o seguinte: como um pescador poderia realizar um trabalho de tamanha profundidade? Ele está perguntando. Nós também somos pescadores. É claro que em 1983, mestres, já vai para aí quase 40 anos, a gente percebe que o mundo, o Brasil evoluiu muito. Em 1983, talvez o Vale fosse mais, o número maior de frequentadores, de pessoas, era como se fossem realmente pescadores, como aquele apóstolo que era realmente um pescador. Ele não era ainda um pescador de alma, ele era um pescador mesmo. Então, dentro do ambiente de pesca, onde tem um pescador, você não vai encontrar intelectuais. Ele é um homem, talvez sem nenhuma cultura. Ele é um pescador, como de repente é um ajudante de pedreiro, mas ele é um homem rico espiritualmente falando. Algumas coisas que um homem que tem muito dinheiro, que tem muita cultura, em termos espirituais, não vai conseguir realizar, aquele pescador é o único capaz de realizar. É ele quem tem todas as condições necessárias. E aí, mestre, ele pode falar errado. Ele pode estar com a roupa que não saiu de nenhuma marca, mas ele, dentro dele, e a gente não está vendo o interior das pessoas, e talvez fosse bom não que a gente visse, mas pelo menos que nós desenvolvêssemos a sensibilidade ou a percepção de perceber que dentro de um corpo existe uma entidade capaz de coisas que até humanamente são impossíveis de se acreditar. Porque quem pegar esse material e ler, o seu Mário está falando de coisas que podem causar, sim, uma série até de dúvidas. Mas ele está falando do poder que um determinado espírito, que era um pescador, era capaz. Ele fala, né? Nós também somos pescadores e estamos realizando o verdadeiro trabalho evangélico por inspiração direta. É claro que quando ele está falando isso, meus irmãos, ele está falando daquele mestre, daquela ninfa que realmente se colocou na posição de um apóstolo. Ele é um apóstolo. Ela é também um apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo nesse século. Se ele tiver cultura ou tiver alguma dessas outras qualidades, excelente.
Mas é necessário, eu comecei a entender aqui, é necessário, é como se, para que o fenômeno possa ocorrer com a precisão, e o que eu estou falando aqui não vai de encontro ao que tem no curso de Centúria, quando fala por que Jesus escolheu os pescadores para serem os seus iniciados. A resposta é porque a mente deles era mais sadia. Eu me lembro, se numa das reciclagens nossa com o Trino Araquém, ele ainda chegou a dizer o seguinte, que Jesus também não tinha muito tempo a perder para o que ele tinha que ensinar, como se ele ficasse a responder perguntas, a questionamentos, que inclusive ocorre isso muito entre nós. Então vamos dizer que eu estou falando aqui, de repente eu abrisse para perguntas. De repente a gente não iria sair nem daqui, porque deve existir muitos questionamentos e muitas interrogações. Então a mente daqueles apóstolos, daqueles homens, daqueles pescadores, era extremamente simples, sadia, e é claro que eles eram preparados, e fica também aqui claro o quanto que realmente eles eram preparados e o quanto que nosso Senhor Jesus Cristo cumpriu rigorosamente um programa pré-estabelecido, que não houve nenhuma falha. Inclusive, a própria ideia da traição, ela não fugiu a tudo aquilo que nosso Senhor Jesus Cristo veio fazer. Então, como ele fala aqui, então nós estamos realizando o mesmo trabalho. É a mesma coisa. É a mesma coisa, com toda a segurança, para aqueles que realmente estão compreendendo que é a mesma coisa. Porque se você compreende que é a mesma coisa e passa a se conduzir devidamente, assim como eles, também vão acontecer as curas, as realizações. De repente, as pessoas vão chegar perto de você, sabe Deus de que maneira, independente de você estar no templo. Mas ele é um espírito também. E talvez ele esteja ali diante de você exatamente por causa disso. Às vezes ele não chega porque você não está fazendo esse contato direto com tanta perfeição como foi feito lá atrás. Não estou dizendo aqui que a gente também vai sair por aí com essa obrigação de todo mundo chegar e a gente está tendo... A ideia não é essa, correto? Eu só estou falando para os senhores que o fenômeno, a explicação que é dada, é que o fenômeno ele transcende distâncias, ele transcende tudo aquilo que normalmente nós imaginamos. No nosso caso, a gente fica com a conduta doutrinária como realmente a base a estabelecer e criar todas as condições para isso. O seu Mário está falando de algo com uma tendência a uma consciência realmente da grandeza do fenômeno. E como eu falava, nosso Senhor Jesus Cristo passou exatamente por tudo. E aqui, o seu Mário, mais uma vez, Jesus passou por tudo porque a lei assim determinava. Só não passou pelo casamento, porque não tinha karma. Isso nos dá a ideia de que o casamento é karma. Uma das determinações do karma é que a pessoa não pode deixar de se casar. Mestres, isso é muito profundo. Vou repetir. Isso nos dá a ideia de que o casamento é karma. Não está dizendo que todos os casamentos são karmas, porque de repente a gente vai usar isso como uma forma. Mas olha bem, uma das determinações do karma é que a pessoa não pode deixar de se casar. Olha bem, mestre, se o casamento, e não conhecia inclusive
nenhuma explicação em relação à união tão precisa como essa que está aqui. Se é karma, e se a nossa libertação, se as nossas aspirações de felicidade só vão ocorrer quando a gente paga o que a gente deve, se é karma, às vezes vai ter que segurar a onda. Está dando para compreender, né? Tem uma explicação um pouco mais na frente que vai cair exatamente nisso aqui, certo? Ele diz mais: é por isso que os sacerdotes católicos não se casam, em busca de se assemelharem ao grande mestre Jesus, como se isso fosse possível a um ser humano. Tudo bem. Concluindo o raciocínio do primeiro mestre Sol Trino Tumushi. Assim, é preferível enfrentar as lutas, as dúvidas e os conflitos do que fugir deles. A maioria, e o seu Mário ainda conclui isso de uma maneira magistral, a maioria dos prejuízos financeiros resulta da tentativa constante de fugir à luta. Mestres, o que começa a me impressionar na nossa doutrina, eu conversava isso alguns dias atrás com alguns mestres, que diante de toda a problemática, então vou falar da minha individual, claro, tem que começar por mim, eu não posso falar dos outros como se eu fosse o único que não tem problema, não tem defeito, coisa dessa natureza. Mas também conhecendo um pouco dos nossos relacionamentos, o que está me chamando a atenção é o quanto que o que nós chamamos de acervo, e não é esse acervo que porventura ele ainda esteja fechado, que ninguém pode ter acesso, é o que tem de acervo que é disponível, o quanto que ele traz de informação clara para resolver todos os nossos problemas. Sejam os problemas sentimentais, sejam os problemas financeiros, sejam os problemas de doença ou outros lá que de repente eu nem sei se existem. Eu só estou querendo dizer que o que fica muito claro é quase como que o tempo que nós perdemos nos concentrando nos nossos problemas e o quanto que em alguns momentos eles parecem que são muito difíceis de serem resolvidos. E que em alguns momentos, inclusive, nós colocamos essa palavra karma como uma forma de justificar a dificuldade que se tem de solucionar eles. Porque o que é falado do casamento, né, da união, como uma das prerrogativas fundamentais, inclusive para que o karma possa ser cumprido, é que tem que ter, né, vamos dizer assim, uma união, é que essa união ela é fundamental para a nossa evolução espiritual. Que alguns dos compromissos que são desfeitos, eles podem ter sido desfeitos e ter violado esses juramentos. E por si só, já cria uma situação de algum tipo de dor, de infelicidade, de espera, de mais sonho, de mais anseios. Bom, meus irmãos, volto a dizer da profundidade, como foi profunda demais a mensagem do Pai Seta Branca de 1971. Para mim, tão atual como se ele tivesse dado essa mensagem no dia 31 de dezembro de 2000 e
19 para 2020, certo? Outra coisa também, que quando eu pego as mensagens do Pai Seta Branca, isso daí é uma coisa que todo mundo tem acesso facilmente, é o quanto que elas são atuais, tanto em relação às nossas pessoas, quanto em relação aos problemas mundiais, né? Porque muito dessas mensagens, elas falam exatamente do que está acontecendo no mundo, do que está acontecendo na natureza, entendeu? E tudo isso, inclusive, talvez como uma forma de estar realmente nos colocando numa posição de sermos seres atualizados com tudo o que ocorre no nosso planeta. Porque tudo que foi falado até aqui dos apóstolos, de nosso Senhor Jesus Cristo, desse poder, também dá para perceber, mestre, que se nós tratarmos do que é chamado Evangelho com a propriedade própria e devida, isso é um poder imenso. É o poder. E com esse poder, podem ter certeza que nós vamos resolver problemas de doutrina com doutrina. Nós só vamos resolvê-los com doutrina. Não tem como resolvê-los sem doutrina. Se é um problema de saúde, coloque a doutrina em toda a sua extensão e você verá o resultado. E assim sucessivamente. Talvez no que seja muito difícil, olhe bem o que eu vou falar, já que de leve, né, se falou da união como uma coisa kármica. Se colocar doutrina, essa doutrina pura, você vai ter amor. Você vai amar aquela pessoa. Você vai compreender. Você vai saber por quê. E ninguém melhor para saber o porquê de uma determinada situação do que a própria ou as pessoas que estão envolvidas nela. Está dando para entender, mestre? Não é alguém de fora. É muito bom. É como se tivesse fugindo à luta, como o Trino falou aqui. Se eu vou buscar sempre alguém de fora para resolver algumas questões que ninguém melhor do que eu pode resolvê-las, eu não estou resolvendo o problema. Isso vai ser mais ou menos igual ao médium que, quando passa no trono, pela primeira vez que ele chega no Vale do Amanhecer, e é convidado para desenvolver, e tudo aqui é relacionado ao trabalho, ele começa a passar como paciente. O problema não vai ser resolvido. A receita já foi passada. Tem até uma frase antiga da tia Neila, deve estar nesses manuais antigos, que diz o seguinte: o médium que não trabalha é como o paciente que vai ao médico, recebe a receita e não compra o remédio. Mas isso não veio em caso. Só coloquei aqui, tentando melhorar a explicação. Então, meus irmãos, essa busca incessante, né, pela tranquilidade, essa busca incessante pela segurança, por tudo o que envolve a segurança,
tem também aqui, do nosso mestre, uma coisa interessantíssima. Interessantíssima. Não esqueçam como grande ensinamento. A riqueza está dentro de nós. Ela não está fora. A de fora vai depender da descoberta. Estamos falando para mestres. Nada do que eu estou falando aqui, pelo que eu entendi, não tem nada a ver com as pessoas lá fora, certo? Não sei como é que as pessoas lá fora, com que tipo de mensagem, aonde elas estão, é passada para elas, para que elas encontrem as suas realizações. Tem hora que eu até me pergunto, porque eu cheguei no Vale Novo, minha vida se tornou dentro do Vale, o máximo que eu consegui era me relacionar com meus amigos do trabalho, mas era uma coisa profissional. Eu estou falando de Vale do Amanhecer, da doutrina do amanhecer, e de um trabalho que é voltado para que a gente, isso que eu estou falando para os senhores, isso é muito mensagens, cartas da tia Neiva, mensagens do Pai Seta Branca, elas são muito claras. Procure conhecer a si mesmo. Eu só estou aqui com esse material entendendo o quanto que me parece que é difícil isso para o ser humano, porque nós que estamos dentro da escola que proporciona as melhores condições para se alcançar isso, a dificuldade que às vezes ainda nós encontramos para nos encontrar com a gente mesmo, que com certeza absoluta, ao se conseguir isso, a visão de mundo, de ser humano, tudo isso deve mudar completamente. Bom, meus irmãos, mais uma vez, eu tenho procurado também não me alongar muito. Eu até falo para os mestres que essa coisa de dar aula de doutrina é muito mais difícil. Quer dizer, não tenho nenhuma experiência em escola. Deve ser muito difícil, né? Ser professor e dar aula. Mas falar de doutrina, eu tenho percebido agora, eu acho que foi a grande oportunidade para mim desse trabalho, porque uma coisa está me chamando a atenção. Eu pensava que eu conhecia a doutrina, eu estou vendo que existe uma outra doutrina que é muito mais profunda, que tem muito mais conhecimento, que é muito mais verdadeira, que está dentro dessa doutrina que eu pensei que eu conhecia. Eu estou vendo que realmente a gente tem que trabalhar muito, tem que fazer um trabalho profundo dentro da gente mesmo para realmente estar dentro dessa doutrina do amanhecer. A doutrina, ela é bela, ela é maravilhosa. Volto a dizer que eu estou me surpreendendo, que às vezes, se eu estou num trono, não vou aqui revelar o que uma entidade falou para um paciente ou para um médium amigo meu, eu estando lá, porque isso é um crime, todo mundo sabe disso. Talvez o maior crime para os mentores é quando é comentado o que acontece num trono, certo? Nós estamos ali sob juramento, né? Mas o que eu estou querendo dizer é como que eu estou vendo que questões que para nós parecem tão difíceis, o quanto que elas foram sim tratadas e foram respondidas, e o tempo vai passando e me parece que você está com tesouro ou você está com sede e está morrendo à beira da fonte de água mineral. E não tem nada secreto, não tem nada que somente uma determinada classificação ou coisa dessa natureza seria acessível. Não, tudo o que está aqui, e aqui é uma vírgula do tudo que foi deixado,
é acessível para todo mundo. Mas volto a dizer que tudo isso aqui, que muito mais do que isso aqui, para terminar, vê se os senhores vão me entender, que tudo isso que está aqui, que tudo muito mais do que isso que está aqui, nem precisaria de nada disso para você saber de tudo isso aqui e muito mais em se tratando de doutrina, pelo fato de você ter feito uma iniciação, pelo fato de você ter ido além da iniciação quando você faz uma elevação. Isso seria mais ou menos o seguinte, é claro que não é isso, me entendam, por favor, porque segundo o Trino Araquém, a única diferença de um caboclo para um cavaleiro de Oxóssi é uma iniciação. Eu, numa reunião recente, com instrutores de Centauro, eu falei, mestres, todo mundo quer ser arcano, parece que estão esquecendo o que é ser um Rama 2000. Então, um Rama 2000 é um caboclo, um arcano é um cavaleiro de Oxóssi. Não tem diferença praticamente, se é que existe, nenhuma. Nenhuma mesmo. O que eu estou querendo dizer com isso é que esses missionários, esses apóstolos, eles, de alguma forma, e essa forma foi colocada aqui dentro, essa forma que eles precisaram de nosso Senhor Jesus Cristo em pessoa, mas ela existia também antes de nosso Senhor Jesus Cristo, porque teve aqueles que vieram para preparar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Então eles teriam que ter isso dentro deles. Isso tudo foi colocado aqui dentro. Então quem está aqui dentro já está com tudo para que tudo isso opere em primeiro lugar em seu próprio favor, em seu próprio benefício. Se isso não está ocorrendo, podem ter certeza absoluta que merece por parte daquele uma reflexão profunda. Nada, meus irmãos, nada inclusive do que está, entre aspas, acontecendo dentro da própria doutrina. Só com doutrina nós vamos compreender o que está acontecendo dentro da própria doutrina. Estou falando de doutrina. Desejo aos senhores boa sorte. Primeira quinta-feira de fevereiro, a gente volta novamente aqui. Pediria ao mestre Elisan, que fez a abertura, faça a contagem para o encerramento. Salve Deus. Salve Deus. Graças a Deus, meus irmãos. Trabalho de contagem é a oportunidade que temos de pedir por aqueles que são nossos. Então vamos em conjunto, em sintonia, em busca dessas energias em favor de todos nós. Jesus divino amado Mestre, se me ama nosso Pai, 408 em Cristo Jesus. Eu, Jaguar Mestre Luz, da Falange de Sublimação, povo de Arimã, na ordem do ministro Oliban, na regência do Trino Jarã. Eu, adjunto opadário, 408 herdeiro do Gadar Paz, o sétimo raio, a geração Arcanos, ano 2000, Mestre Elisa. Presidente do Amanhecer de Luzerna, Goiás,
Com os poderes de lua deste amanhecer, teu meu Deus e ministro Batalá, que me rege e me guarda no caminho desta jornada. Acabo de receber de Deus, Pai Todo-Poderoso, na minha legião, o título de Mestre, Instrutor Universal das 3 forças ligadas aos poderes deste amanhecer. Subi ao reino de Rema e estou na continuação desta jornada para o 3º milênio. Emite, Jesus, deixe que as forças se desloquem até o meu plexo. Sou um cavaleiro verde e cavaleiro especial. Venho na força decrescente do 1º cavaleiro da lança Faranto Verde Randier, / reino central, turno Reile. Na esperança de alimentar o meu sol interior, na grandeza que me fez cavaleiro do turno Ajoros. Partirei nos 3 reinos de minha natureza com base no bar do meu 3º sétimo, no 5º ciclo iniciático. Seguirei sempre com /0, /0, /x, /x, /, em Cristo Jesus. Ó Jesus, esta ela precisa da individualidade. Eu sou aquele cavaleiro especial que um dia tombou pela força irredutível do meu triste pensamento. Arrependido, atravessei mares, terras e espaço em busca da tua compreensão e pela missão me confiastes. Sou aquele cavaleiro, Jesus, porém que ora sabe o que quer. Quer a ti, Jesus querido, com os poderes do meu Pai Celestial que está no céu. São vidas com destinos iguais, são laços de amor que nos impulsam para um mundo melhor, a nova era, a felicidade dos povos, na curva obsessível que vivemos. Sou o cavaleiro especial, sou Jaguar, e trabalhando em busca de minhas heranças transcendentais que fortalecem o meu sol interior, fazendo-me este poder decrescente iniciático da cura do plexo físico. E em teu santo nome partirei sempre com /0, /, em Cristo Jesus. Salve Deus. Meus irmãos aparás, fiquem de pé. É o momento, meus irmãos, de irmos em busca daqueles que são nossos. Levemos nossos pensamentos aos nossos lares, aos nossos familiares, aos nossos amores, aos nossos locais de trabalho, aos caminhos por onde passamos. E principalmente àqueles que se dizem nossos inimigos. É o momento de pedirmos por aqueles que estão nos hospitais, nos presídios, nos leitos de dor, por aqueles que gemem e choram por não saberem amar. Vamos pedir pela jovem mãe abandonada, pelo menino e a menina órfãos de pai e mãe vivos, pela velhice desamparada e desassistida. Que esta energia possa chegar aos dirigentes das nações deste planeta. Que a paz possa se fazer presente na mente e nos corações destes que têm a responsabilidade de proteger tantos. Que esta energia também possa chegar ao apará e ao doutrinador, onde quer que ele esteja. Vamos pedir também pelos nossos dirigentes doutrinários, que o amor, a humildade, a tolerância seja o guia desses mestres que têm a função de nos conduzir a um mundo melhor. Vamos, meus irmãos, vamos em busca da mata frondosa, da cachoeira silenciosa, do rio caudaloso, do caboclo em sua choupana, do saveiro no mar distante. Jesus, divino e amado Mestre, tu que és o sol da vida e ilumina todo este universo, faz de nós espadas vivas e resplandecentes, para que juntos possamos hastear a bandeira rosa do amor. Divina Araquém, raio poderoso de luz, alcance e ilumine esta contagem,
Salve Deus, povo de Cachoeira. Salve Deus, sereias de Iemanjá. Ninfas do céu e da terra, ninfas de amor e luz, que mandam sorrindo, louvando a Jesus, que mandam sorrindo, louvando a Jesus. Mestres elevando espíritos pro céu, mestres elevando espíritos pro céu. Murmúrios em bandas, luzes do céu, Nityanas cantando, operas com véu, Nityanas cantando, operas com véu. Mestres elevando espíritos do céu, mestres elevando espíritos do céu. O reino central chegou e a mãe querida, certa branca pai de amor, sereia de nossas vidas, certa branca pai de amor, sereia de nossas vidas, mestres elevando espíritos do céu, mestres elevando espíritos do céu, prenúncios da nova era, o mestre Jaguar confirmou que juntos do céu e a terra virá luz e amor, que juntos do céu e a terra virá luz e amor, mestres elevando espíritos do céu, mestres elevando espíritos do céu. Graças a Deus. Obrigado pela presença e caridade. Descanse em teus aparelhos. Meus irmãos aparás, procurem se sentar. Meus irmãos doutrinadores, vamos ficar de pé. Vamos emitir o mantra Siddham, bem seguidos doutrinadores.